Meu nome é Adriano, faço parte da UAI. UAI é uma consultoria especializada em gestão estratégica de pessoas. Nós temos aqui 15 minutos e o desafio é justamente esse, né? Como trazer um pouquinho mais de informação, de conteúdo nesses 15 minutos. Esse é um espaço novo e a BTD ela fez foi muito assertiva nessa escolha de montar um espaço, justamente para aproveitar esses momentos de interação e de compartilhamento de conhecimento, né? E hoje eu trouxe aqui um pouquinho do tema geração Flux. Não é um tema muito novo, está aí rodando já desde 2015, as primeiras informações, os primeiros entendimentos sobre geração Flux. Mas na verdade o foco é justamente entender como que nós, pessoas de RH, treinamento e desenvolvimento, podem colaborar, podem facilitar esse processo de cultura dentro da organização, né? Muito se fala de todas as gerações, de que eu preciso entender a geração, eu preciso entender o meu público para poder montar um treinamento assertivo que dê resultado. Mas na verdade a gente esquece, a gente não entende que muitas vezes a organização precisa se preparar para montar treinamentos que atendam esse público, né? A geração Flux, como vocês sabem, ela não é mais uma geração pautada pelo tempo, pelos anos, mas sim por aquelas pessoas que têm um perfil que lidam muito mais com a capacidade de mudança, de se adaptar e de gerar resultado em momentos de conflito, do que necessariamente pessoas que, por uma determinada idade ou não, se adapta a uma estrutura de cultura ou não, tá? Então aqui, como características principais dessa geração Flux, nós temos pessoas bem preparadas para ter um ambiente de mudança, de constante mudança. Então muito se fala também em treinamentos sobre gestão da mudança, em como preparar as pessoas para a mudança, e a gente coloca em sala, a gente continua insistindo em colocar em sala pessoas que têm esse perfil e essa qualidade muito forte. Essas pessoas podem ser as pessoas que vão multiplicar, inclusive, esse perfil e esse conhecimento dentro das organizações, tá? Uma outra característica é justamente essa que eu já citei, de não estar limitado ao ano de nascimento. Sobre esse perfil também que a gente insiste em considerar que uma pessoa muito nova, ela não tem capacidade de aprofundar, ela não tem maturidade para poder lidar com algumas situações difíceis do cotidiano, né? E aí uma terceira característica é um desejo muito grande de se adaptar aos diversos ambientes. Então, são pessoas que têm uma capacidade, uma facilidade de se adaptar. É o verdadeiro camaleão. Ele se adapta e ele entende a realidade de uma forma muito precisa, né? Então veja, qual o nosso papel em identificar essas pessoas? É identificar e ajudar com que os líderes da organização possam entender essa cultura e possa favorecer essa cultura, né? Dentro desse cenário, as organizações elas passam por necessidades muito específicas, ou porque esse público ele tem uma dificuldade de viver o time da empresa porque é muito lento ou porque é muito rápido, né? Então os líderes eles pautam muito mais as decisões pensando naquelas pessoas que precisam se desenvolver do que contar com a ajuda dessas pessoas que estão no mercado ou dentro das organizações para contribuir com as empresas. Então aqui uma informação que é muito importante é deixar fluir essa competência que já tem dentro da organização. Esse talvez seja o maior desafio de nós, RH, de pensar essa estratégia, a estratégia de treinamento desse contexto, né? Ter um ambiente de autodisrupção, ou seja, de desconstrução, de caos, muitas vezes é muito favorável. O RH geralmente ele tem um perfil de deixar tudo muito redondo, né? Essa é uma fala que vem muito presente dentro de RH, de ser muito redondo. Vamos deixar tudo redondo porque precisa acontecer dessa forma. E na verdade é esse caos que vai favorecer esse ambiente, né? E são pessoas que se adaptam muito bem, geralmente. Qual é o perfil que as empresas buscam de líderes também?
Às vezes a gente monta todo um portfólio, todo um sumário de um cargo de liderança e a gente exige que esse cara seja muito quadradinho, seja muito encaixado dentro daquele cargo. Normalmente, esse tipo de liderança não consegue lidar com pessoas que têm uma capacidade de questionamento muito grande. E o papel desse líder, justamente, é favorecer um ambiente onde as ideias circulem, né? Então, deixar-se questionar. É diferente de você ter uma pessoa que questiona o tempo todo, mas favorecer um ambiente de questionamento onde todo mundo pode se questionar, né? Então, a reflexão é justamente entender como que nós podemos fazer essa virada. O RH estratégico é um RH que pensa no público que tem internamente, e não só na maioria. A maior parte do meu público é esse. Mas entender quais são essas pessoas-chave dentro da organização que podem contribuir para o processo de desenvolvimento da própria equipe. Então, enquanto consultoria, o nosso papel é justamente identificar e ajudar esses líderes a fazer essa transição, né? O pessoal ali do fundo está levantando o dedinho ali, eu preciso já encerrar, mas eu queria trazer justamente um pouco dessa reflexão, do quanto e da capacidade que a gente tem de fazer essa análise e de avaliar o público interno. É um desafio muito grande, mas pelas conversas que a gente tem tido aqui, a gente já está no caminho, né? E o caminho, ele é longo, mas ele é muito recompensador, né? Qual é o resultado que a gente tem quando a gente faz essa avaliação e essa análise de cenário, tá bom? Bom, quem quiser ouvir um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre isso, a gente está no stand ali dentro da UAI, fiquem à vontade para recebê-los e comer um docinho de leite, bater um papo, uma prosa lá, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado.